Fala pessoal, estamos chegando aqui para mais uma live. Eu vou colocar aqui, vou fixar o tema preparação física. Nosso amigo Mauro Sandri. Fala, Mauro. Oi, lindo. Como é que você tá, Matheus? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tranquilo aí? Coisa boa. Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Mauro, queria te agradecer, né? Sei que a agenda tá apertada, é muita live, é muito custo, é muita, é muito treino online e, Verdade. e você aceitou o convite aí prontamente. Desde semana passada a gente vinha conversando. Mauro, o seu, eu acho que é o fone, tá dando interferência. Eu vou tirar, cara. Eu vou tirar porque acho que a bateria dele tá no fim. Nem. Peraí. Melhorou. Olha aí, Deixa eu só já estão aumentar chamando aqui. a Tudo gente bem? até de rei das lives. Tudo ótimo. Então eu queria te agradecer de coração por Ai, você que ter legal. aceitado esse convite. Rei da live é só o Vini. Isso é verdade. É, vou tirar aqui. Pessoal, só. Ah, agora melhorou, agora voltou. E queria te agradecer de coração por você ter aceitado esse convite para a gente bater um papo. Eu que agradeço, Matheus. Pô, agradeço o convite. Aproveito para te parabenizar, né, por estar compartilhando conhecimento, convidando vários profissionais do esporte, né, cara, para estar aqui nas lives contigo. Um horário legal, né, cara, na parte da tarde, né, ainda escapa um pouquinho daquela aglomeração de lives que tem na parte da noite. Então, ó, parabéns, tá? Parabéns a você, parabéns a todos que passaram aqui contigo ao longo das semanas aí. Ô, Mauro. E, bom, pessoal, eu conheço o Mauro já tenho acho que 2 anos e meio, 3 anos, né? É isso aí. Por quase 3 anos aí. Tive a oportunidade de fazer um trabalho junto com o Mauro antes dele virar essa febre, essa máquina de conteúdo de futsal, né, Mauro? E você tá me devendo um curso aqui ainda, hein, cara? Eu quero te Verdade, lembrar isso aí. Vou te verdade. cobrar ao vivo, que vai ficar registrado. Você, Ricardinho, tô na cola. Mas Mas, esse ano mas, sai. mas em breve vai sair, se Deus quiser. Na hora que passar essa pandemia aí, nós vamos ter a oportunidade de trazê-lo aqui em Minas para você conversar sobre preparação física pessoal do futsal. Mauro, apresenta para essa turma que está chegando aí quem que é o Mauro Sandri e quais os projetos atuais que você está gerindo nesse momento. Não, pô, minha vida é uma loucura. Eu sempre falo que é uma loucura. Ela é uma loucura meio. Graças a Deus. Pô, é uma loucura Graças a bem Deus. organizada, né? Mas é uma loucura. Eu sou um cara muito estudioso, né? Eu tenho minha formação na educação física, licenciatura e bacharelado. Tenho 2 especializações em fisiologia e bioquímica do exercício. Sou um cara que gosto muito da área da fisioterapia, então também cursei 7 semestres de fisioterapia. E além disso, tenho aí no meu dia a dia, né? Hoje atuo diretamente na preparação física do Magnus Futsal, responsável pela categoria adulto, coordenador também da categoria sub-20 e também na seleção brasileira de futsal. Essas são minhas atuações principais, né? E aí, fora disso, a gente tem vários outros projetos que acontecem paralelo, né, à preparação física, entre eles essa parte de conteúdo digital, entre eles também, sabe que as lives, né, esse compartilhar conhecimento nas redes sociais, também é praticamente um trabalho para a gente, né? A gente faz com tanto afinco e com uma rotina muito grande. Eu até cito que o pessoal que não fez live ainda, tire um tempinho e faça uma. Independente se você tem muitos, se você tem poucos seguidores, se você é uma referência, se você não é, porque é uma coisa totalmente diferente. Muitas vezes a gente vê aqui, cara, e eu me coloco no lugar, eu comecei há 4 semanas atrás, fazendo aí uma média de 12, 13 lives por semana. Hoje, agora, essa é a minha semana que eu estou, entre aspas, encerrando as participações nas lives,
Na semana que vem eu faço mais 2 apenas que eu não consegui fazer essa semana. E aí eu finalizo, porque é muito cansativo, é muito puxado. Então esse é outro projeto, né, que vários profissionais estão levantando a bandeira e nós dois somos parte desses profissionais. Realmente, viu, Mauro? Eu também, a partir da semana que vem, eu já estou, como você diz, dando uma baixada. Quero manter o projeto, eu acho que é importante, é uma ferramenta gratuita que você pode estar levando para o pessoal do nível de conhecimento, com profissionais feras como você, mas também vou dar uma reduzida significativa. A gente tem feito aí média de 3 por dia. Você é nós estamos chegando aqui nesse momento à marca de 80 lives nesses últimos 45 dias. Então, assim, é um número expressivo, né, de lives, mas é cansativo e acaba que a gente deixa outras oportunidades também, outros projetos nossos, né? Porque você tem que estudar para chegar aqui, saber falar, conversar bacana com um profissional e trazer isso para os colegas, né, que é o nosso foco. Ô Mauro, dentro do que você falou hoje, em que você trabalha com conteúdo, por que você escolheu a preparação física? Conta pra gente um pouquinho aí, que eu fiquei sabendo que você jogava pra caramba, mas eu acho que teve um preparador físico aí que te falou, vamos parar. Não, na verdade, eu valorizo alguns pontos da minha carreira, eu gosto sempre de citar e compartilhar com as pessoas, né? Sempre fui um cara muito... Então, desde lá do ensino fundamental, ensino médio, sempre dediquei muito. Na faculdade não foi diferente. Na faculdade, a gente tem que fazer os estágios, que são as cargas horárias obrigatórias em toda a faculdade. Eu confesso para você que eu era jovem, né, cara? Então o cara quer ser malandro. E aí eu queria que os profissionais assinassem para mim as horas de estágio sem fazer absolutamente nada, né? Eu queria ganhar as horas sem aparecer. Só que vários profissionais, cara, me ajudaram instruindo, falaram, Mauro, eu até assino, mas tem que fazer alguma coisa, cara. E aí, na parte da preparação física, como eu era atleta de futsal, lá do Sub-17, Sub-18, do Jaraguá Futsal, lá em Santa Catarina, que é uma das equipes aí, principais equipes de futsal do Brasil até hoje, não tinha preparador físico, eles assinaram, né, no caso o Renato, treinador do Sub-20, o Ferrez, treinador do adulto, assinaram as horas de estágio, em troca de eu estar realizando também alguns alongamentos, aquecimentos com os atletas. Então, foi através de estágios que eu acabei me encontrando, digamos assim, na profissão, né? Então, uma dica para quem está começando é valorize os estágios. Nos estágios, muitas vezes, você cria muitas ligações com pessoas que, de repente, vão ser seus chefes no futuro, seus parceiros profissionais no futuro. E, além disso, você tem uma grande chance de se encontrar profissionalmente, né? Eu vivenciei não só estágio no futsal, mas fiz estágio em tudo que é coisa. E cada um deles me agregou um pouquinho de alguma ferramenta que eu levo para minha carreira hoje no dia a dia. Ô, Mauro, só antes da sequência, que eu recebi uma mensagem bacana aqui da minha família que está me acompanhando. Queria mandar um abraço para meus pais que estão em casa, estão nos assistindo. E minha irmã, minha afilhada, meu afilhado, que estão lá na minha casa assistindo a live. Também não estou tendo tanto contato como a gente tem normalmente, então mandar um abração para eles. Ô, Mauro, fica à vontade também. Eu estou vendo aí vários colegas seus aí entrando, fica à vontade aí para você. Eu vou só agradecer, cara. O pessoal vai entrando, vários salves aí, né? E o pessoal falando alguns elogios, né? Falando da preparação física, de ser referência. Pô, gratificante, né? Obrigado a todas as mensagens. Ô Mauro, e como tem sido o projeto do Magno de Futsal nesse momento? Vocês lançaram um treinamento online aí que está um sucesso, 8.000 pessoas online, ao vivo, que eu vi. Fala um pouquinho aí. Cara, o Magnus é muito legal, né? Aqui a gente tem uma visão totalmente diferente do esporte. Eu já passei por várias equipes. Isso vem de cima para baixo. A gente tem um presidente com uma mente muito inovadora, muito aberta. O Felipe Drummond é um cara diferente. E aí acaba passando, né, essa mensagem para a comissão técnica, para os atletas. A nossa palavra de ordem é e será inovação. Claro que inovar é diferente de inventar, né? Então, a gente inova com sabedoria, com conceito. Pensa no clube não apenas como um clube de futsal, mas como uma plataforma de comunicação. E dentro disso, nessa quarentena, a gente está utilizando todas as possibilidades para inovar semanalmente. Cara, eu vou até elencar algumas, Matheus. Talvez algumas eu esqueça, porque são tantas. Ó, o Felipe até está acompanhando a live. Não, o Felipe está aí online aí. Mandar um abraço para ele. Teve conosco aqui, foi um sucesso a live dele também. É um cara diferente, né? A gente bateu um papo juntos também semana passada e foi muitos elogios, cara. Foram muitos elogios, porque
o cara ouve ele falar, né? E o cara se impressiona, assim, com tudo que as possibilidades que o esporte traz fora das quadras, né? Cara, então, entre elencar alguns pontos, a gente foi talvez a primeira equipe do Brasil e do mundo a fazer os treinamentos através de videoconferências, e a gente acabou compartilhando isso com vários clubes e profissionais espalhados pelo mundo também, orientando, explicando como fazer. Então, hoje a gente treina em casa, cada atleta em sua casa, mas de forma coletiva, né? Onde eu consigo ver na tela do computador, na tela da televisão, os atletas treinando todos em suas casas. Claro que isso é algo que tem um prazo de validade. Pô, treinar em casa é chato pra caramba, né? O cara treinar em 2 metros por 2 ali, né? Então a gente criou dentro disso outras ferramentas para tornar o treino mais dinâmico. Primeiro, a gente começou a fazer treinos abertos, treinos transmitidos aí online, né? Para os torcedores, seguidores dos nossos canais de comunicação, através do Instagram e do YouTube do clube, do Magnus Futsal. E a gente fez todo sábado, 10 horas da manhã. Amanhã será o 4º sábado assim. A gente também fez um treino no meio da semana e todos os treinos com milhares e milhares de pessoas participando. No último treino, aí, somando as duas plataformas, chegamos aí a quase 15 mil pessoas passando pela nossa transmissão, né? A gente fala isso, então, são aparelhos que acompanham o treino. A gente fala de 15 mil aparelhos. Vamos supor que cada aparelho tinha 1, 2, 3 pessoas. Uma média de 2 pessoas. Está atingindo aí 30 mil pessoas numa transmissão dos nossos treinos. E aí fomos seguindo, né, com as novidades. A gente, como para os atletas já estavam ficando também repetitivos os treinamentos, agora nossos treinos, a gente está convidando pessoas a participar dos treinos. Essa semana, na segunda-feira, participou o Diego, que é uma das referências mundiais na parte do freestyle, né, do controle de bola. E, pô, ele entrou na live, no nosso chat, foi uma festa que ele fez coisas incríveis com a bola, que os atletas ficaram impressionados, propôs desafios para os atletas. Na quarta-feira, a gente fez uma participação com o Boleiro, que é um youtuber também, é um cara aí das redes sociais, da resenha da bola. Na semana que vem, teremos várias palestras nos nossos treinos online, parte de psicologia esportiva, parte de nutrição esportiva, parte de gestão financeira, saúde financeira para os atletas. E sem falar que tudo isso acontecendo, no último domingo foi ao ar no YouTube, né, a websérie do Fred, né, o Fred do canal Desimpedidos do YouTube. Desimpedidos, que é o canal do YouTube com maiores seguidores de esportes do mundo. E o Fred está fazendo uma temporada conosco aqui no Magnus e contando aí nessa websérie como é ser um atleta de futsal, como é tentar se tornar profissional, realizar um sonho, né? Cara, e foi mais um sucesso. A gente teve aí, no trailer dele, só um trailer teve mais de 13 milhões de visualizações, cara. É um canhão de mídia, né, cara? Então, essas são algumas como você comentou, que o Magnus está fazendo nesse período. Mauro, e é importante vocês, né, o Felipe tem uma visão de negócio do esporte muito, muito profissional e muito dinâmica e inovadora, né? E como que vocês estão alinhados, né? Eu tive aqui com o Reinaldo, que é uma referência também, campeão mundial diversas vezes por clubes e seleções. Estou com você e a gente percebe um alinhamento até de fala, de comunicação, diante do que o Felipe posicionou também, de utilizar o futsal como uma plataforma de comunicação por todo o meio, com um foco mundial, com um foco de visibilidade do Magnus Futsal e também da modalidade. Então, de tirar o chapéu pelo trabalho que o Felipe está fazendo e pelo que vocês estão fazendo nesse momento no Magnus, né? De criando inovação e eu acredito muito que vocês estão mexendo com o mercado, né? Não só no mercado da tecnologia, não só no mercado do futsal, mas no mercado que eu acredito que diversos cenários esportivos estão saindo um pouco da caixa e vindo olhar o que o Magnus está fazendo nesse momento, né? Então, assim, vocês já é considerada uma equipe competitiva, já é considerada uma equipe sempre candidata a títulos e chegando em disputas de mundiais, vencendo, né, de clubes, fornecendo atletas para a seleção brasileira, mas eu acredito que, principalmente nesse momento de inovação, criando o meio com a tecnologia esportiva. Então, queria parabenizar vocês por esse trabalho magnífico que vocês estão fazendo na área do futsal. Ô Mauro, e por que você escolheu a preparação física e não a carreira de técnico, ou você que fala tão bem, se expressa tão bem, ir para a área da gestão? Eu creio que foi muito na questão das oportunidades, né? Eu entrei já pela preparação física, por uma questão de necessidade, quando eu estava fazendo meus estágios ainda, como eu falei rapidamente, né, no início, e acabou sendo a porta de entrada, e aí acabei pegando gosto, e eu vejo que quando você faz algo que você gosta,
e você acaba obtendo sucesso, é muito difícil você mudar de área, né? As pessoas me perguntam com uma frequência assim, né? Pô, Mauro, tu não pensa de repente ir para o futebol? Tu não pensa ir para outra área? Ó, o pessoal entrando na live, o pessoal vai mandando, Mauro, você é lindo, lindo. Um abração aí para todo mundo. E eu vejo que hoje é muito complicado, né, Matheus? Eu abri mão de toda a trajetória que eu construí na preparação física, chegando aí numa grande equipe, uma equipe extremamente vencedora, chegando na Seleção Brasileira de Futsal, para, de repente, vou utilizar a palavra me aventurar em outra área, né? Talvez, daqui 5 ou 10 anos, a vida nos direcione para outros caminhos, mas eu penso que, nesse momento, a preparação física é o lugar onde eu devo estar. Ô Mauro, e como que você tem visto a preparação física no futsal brasileiro, no contexto geral? Não, eu vejo com bons olhos. Possuímos excelentes profissionais, ao meu ver, e não só ao meu ver, aos olhos de muitas pessoas, os melhores profissionais do mundo da preparação física estão no Brasil. O Felipe está dando risada. Ô, Felipe. Não dá não, Felipe. Isso não é pra mim. Ô, Felipe, leva ele para fazer um estágio aí com você. Não dá não, cara. Até legal assim, ó. Depois eu volto, né, para falar da preparação física no futsal atualmente. Mas com relação a desejos, um desejo meu, isso também passa um pouco. Eu sou um cara muito jovem, estou ainda com 32 anos. Um desejo, lá depois dos 40, é trabalhar em algum cargo administrativo, na parte administrativa, de gestão. A parte de treinador não dá não, cara. A parte de treinador eu não tenho, não tenho muita vontade não. Acho que eu não tenho nem o perfil, sabe? O Felipe está apostando, hein? Não dá não, cara. Eu não faz a cabeça não. Mas pô, administrativa eu quero muito, cara. A parte administrativa eu gostaria. Mas como eu te falei, depois dos 40, porque eu acho que passa muito por uma postura de experiência, de maturidade. Então eu vou construindo isso, aí no final, lá depois, daqui 10 anos, eu penso numa área administrativa. E da preparação física no futsal, lembrando, os melhores profissionais são os profissionais brasileiros, com certeza, defendo isso firmemente. E tem muita novidade legal, muitos profissionais se capacitando. A troca de informações, eu acho que nessa quarentena acabou sendo ainda mais aflorada, né? Esses bate-papos, né? Essas conversas entre profissionais da preparação física estão acontecendo quase que diariamente, cada um compartilhando o que faz de melhor em sua realidade. Uma coisa que eu vejo também é a questão da evolução da preparação física. Se olharmos há 10 anos atrás, a preparação física era totalmente diferente, né? O modelo tradicional não tinha metade das ferramentas de trabalho que tem hoje, né? E aí, quando tu olha hoje, ferramenta de trabalho que eu digo assim, ó, um exemplo, né? O aquecimento, há 10 anos atrás, era balicha, com polichinelo, agachamento, flexão de braço. Cara, hoje aquecimento é um treinamento, praticamente, né? O cara entra na quadra, tem rolinho de liberação miofascial, tem borrachinha de fortalecimento, tem elástico de elasticidade, tem pratinho, tem cone, tem bola de vários tamanhos, tem medicine ball, tem bola suíça. Cara, então o aquecimento hoje virou um treino, né? E os preparadores físicos acabaram tendo que se adaptar a isso também. Ô, Mauro, e o que consiste o seu trabalho? Vamos lá. Legal, o pessoal elogiando aí, ó, abração, tá, gente, para todos os elogios. Obrigado. O meu trabalho consiste... O preparador físico tem 2 missões principais. Primeiro, preparar seus atletas e deixar eles na melhor condição física possível, né? Isso a gente pensa em performance. E o preparador físico tem uma outra linha, que é a linha de prevenção de lesões, que o nosso objetivo é ter o menor índice de lesões possível, ou seja, deixar o nosso elenco com o maior número de atletas disponível pelo maior tempo possível ao longo da temporada. Então, meu trabalho consiste em performar e prevenir. Essas 2 partes eu me preocupo muito. Na parte da prevenção, eu tenho uma atenção diária e especial para a prevenção. Nós somos, eu não vou falar a mais, porque é sempre difícil afirmar, né? Mas uma das equipes com o menor índice de lesões do esporte do mundo, envolvendo todas as equipes de modalidades coletivas, porque a gente se preocupa muito com a prevenção de lesões. Talvez a gente se preocupe mais com a prevenção de lesões com a performance. Porque quando a gente pensa em performar, é muito difícil, porque quanto maior a performance, mais eu aproximo meus atletas de lesões, né? E nós temos um calendário muito cheio, onde eu tenho que ganhar competições
desde março até dezembro. Então, não dá para falar sobre pico de performance. Então, eu prefiro sempre falar na prevenção, porque se eu tiver o meu elenco à disposição, mesmo que não esteja nas melhores condições possíveis, eu aproximo minha equipe das vitórias. Ô, Mauro, vamos abrir para as perguntas, né? Claro, fica à vontade. Para o senhor participar. O Alessandro faz uma pergunta muito interessante. A preparação física de categoria de base do futsal, 2 pontos. Maturação versus rendimento, capacidades coordenativas versus capacidades consonantes. O que você tem a falar sobre? Vamos lá. Com relação à categoria de base, né? Até um tema de uma das palestras que eu acabei nos últimos anos aí dando pelo Brasil, chamado Preparação Física para Todas as Idades. A gente rodou 70%, 80% dos estados brasileiros levando essa palestra para as pessoas. Eu trabalho hoje com equipes adultas, né, de alto rendimento, mas trabalhei durante muito tempo também com formação de atletas, com categoria de base, então tenho muita vivência também nessa área. Tem alguns pensamentos muito particulares com relação a isso. Penso que cada fase ou cada idade, vamos tratar por idade, ela tem algumas orientações bem interessantes e importantes da preparação física. Claro que o nosso bate-papo é curto, não dá para a gente falar tudo, mas eu vou dar alguns exemplos. Até os 7 anos, eu sou totalmente contrário a pensar em preparação física para crianças. Eu penso que até os 7 anos a criança tem que ter ludicidade em 100% das suas atividades. Então, eu não posso em nenhum momento pensar em preparação física. Eu tenho que deixar jogar, deixar brincar, né? Que é uma questão até mais da parte técnica e tática. A partir dos 7 anos, eu consigo introduzir algumas questões físicas, como o professor citou na pergunta, como capacidades coordenativas, porém, através da ludicidade. Eu começo a treinar fisicamente, mas eu ainda estou treinando fisicamente brincando. Eu estou resumindo muito, né, para aproveitar nosso tempo. E aí, dos 7 até os 11, 12 anos, eu levo nesse formato para aí sim eu começar a realizar trabalhos físicos de fato, pensando, né, em direcionamento. Claro, se eu conseguir utilizar ainda a ludicidade, perfeito, né? Mas se não, eu já começo também aos treinos físicos específicos, pensando no futuro profissional para os meus jovens atletas. O Mauro, uma pergunta interessante que surgiu aqui do Renan. Mauro, como você usa o trabalho de academia para os jogadores de futsal, né? Porque teve um certo momento que a academia deu um boom na preparação física, que todos os atletas queriam fazer academia, e depois teve um momento também que o atleta falou assim, academia sem chance, academia me deixa pesado, me deixa duro, me trava, eu não consigo mais fazer aquelas habilidades que eu tinha antes por causa da academia. E a gente percebe nesse momento, num contexto geral, que a academia se tornou um fator que está aqui ao lado do atleta. E que a gente tem percebido que os atletas têm utilizado muito o trabalho da academia, têm buscado muito a academia para um trabalho complementar. Então, como que você faz esse trabalho de academia? Como que você vê isso? Então, esse é um bate-papo bem legal, que até entra num outro pensamento meu com relação a metodologias de trabalho. E muitas pessoas me perguntam com relação à metodologia aquilo que eu acredito, né? E eu repito com muita frequência isso, sobre utilizar o que cada metodologia tem de bom. Quando eu comparo o que é melhor, musculação, academia, treinamento funcional, crossfit, que são novas tendências, eu tenho sempre a preocupação de falar assim, ó, eu não tenho apenas uma metodologia de trabalho, eu não sou o cara que opto somente pela musculação, mas eu também não sou o cara que opta somente pelo treinamento funcional. Eu penso que nós, profissionais, quando a gente extrai o que cada metodologia tem de melhor, a gente acaba nos tornando um profissional melhor. Porque as metodologias, elas possuem limitações. Então, valorizo muito a parte de academia, a parte de musculação, mas também outras tendências, né, as novas tendências relacionadas à preparação física. Utilizo demais com os meus atletas. A gente utiliza trabalhos aí na musculação, trabalhos de academia na musculação, 2 vezes por semana. Antigamente, quando eu falo há 4, 5 anos atrás, utilizava até mais vezes. Utilizava 3, às vezes 4, 5 sessões na musculação. E eu comecei a perceber que acabava sendo uma sobrecarga de trabalho onde não provocava ganhos e causava estresse, tanto metabólico para os meus atletas, na parte física, como o estresse já mental do cara não fazer tão bem feito como deveria os exercícios dentro da musculação. Então, hoje eu utilizo 2 sessões na semana na musculação, e aí, claro, vai depender do momento da periodização, né? Se vai ser um trabalho de força, um trabalho de potência, um trabalho de resistência,
e eu utilizo mais 1 ou 2 treinos semanais aí fora da musculação para a parte funcional. E aí sim, trazendo o mais próximo possível do esporte. Ô Mauro, você trabalha numa equipe de alto rendimento que é considerada uma das maiores do mundo, e você também trabalhou com um dos maiores atletas do mundo do futsal, que foi o Falcão. E no momento que ele já estava declinando a questão da aposentadoria. Perfeito. Dentro disso, nós tivemos uma live um dia desse com o Thiago, goleiro da seleção, que também foi goleiro por um período do Magres e hoje está no Corinthians, onde que ele falou que em alguns momentos ele chegou a conversar com o preparador de goleiros do Corinthians, que ele fez uma correlação, que, por exemplo, o que eu preciso de treinar com 39 anos e o que o goleiro de 25 precisa treinar. Eu não preciso fazer essa quantidade e esses movimentos, porque o meu corpo já está diante de alguns excessos de treinos no longo de uma carreira, já estão memorizados e não precisam fazer esse trabalho especificamente. Como foi lidar com essa situação de você criar uma carga de preparação física por um atleta que é considerado em alguns momentos até maior que o próprio esporte, maior que a própria modalidade? Como que foi criar um trabalho específico para o Falcão em relação ao grupo? Perfeito, vamos lá. Mandar um abração também para o professor Sandro, para o Moisés, o pessoal que está entrando aí. Obrigado, galera. Até falo, tem tantas lives acontecendo, né, Matheus? Que a gente valoriza demais quem está conosco, cara. Claro, claro. Ó, particularmente, Mauro, estou muito feliz. Nós estamos tendo uma média aí de 200, 300 pessoas passando nas lives e depois a gente baixa também para a TV Levi Esportes no YouTube. Bacana. A gente também está tendo muitas visualizações lá, então está sendo uma recompensa bem legal. Pô, então, pessoal, fica conosco aí que nosso papo tá muito legal. Vamos lá, falar sobre, primeiro, atletas com diferença de idade e depois eu quero falar especificamente do Falcão, que é aí o expoente da modalidade. Cada profissional tem os seus pensares, né, com relação seu trabalho e metodologia, né? E eu crio uma metodologia onde acontece sempre o seguinte na parte física. Os atletas que possuem de 20 a 30 anos, eles treinam o que deve ser treinado, aquilo que eu passaria para eles. Os atletas com mais de 30 anos sempre treinam um pouco menos. Os atletas com menos de 20 anos sempre treinam um pouco mais. E aí eu vou dar um exemplo prático e eu vou falar o porquê eu faço isso. Vamos lá, vamos pensar um treino, início de temporada, que os atletas têm que dar 5 tiros de 600 metros. Estou dando um exemplo ilusório só para ilustrar nossa fala. O treino 5 tiros de 600 metros, certo? Os atletas de 20 a 30 anos farão exatamente isso. Os atletas com mais de 30 farão apenas 4 tiros. Os atletas com menos de 20, eles farão 6 tiros. Agora vamos aos porquês. Primeiro, os atletas mais novos, eu acho que realmente eles têm que comer a massa, que é o linguajar que a gente fala no esporte. Eles têm que sofrer, eles têm que passar por esse processo, eles têm que ter dificuldade na carreira deles, para eles valorizarem aonde eles estão. Né? Eu vejo que a cada ano que passa, as coisas ficam mais fáceis para os jovens atletas. Desde conforto, salários, empresários. Então, nós, na preparação física, temos essa responsabilidade de criar essa casca no atleta. Então, eu boto o cara para ralar mesmo, os mais novos. De 20 a 30, eles têm que fazer aquilo que foi prescrito. Então, tudo certo. E os atletas com mais de 30, aí entra 2 pontos. Eles sempre fazem menos do treino físico, por quê? Primeiro, pela questão física, obviamente, fisiológica, né? A gente tem redução da massa magra depois de uma certa idade, a gente tem redução das valências físicas, então a gente acaba deixando eles mais expostos a lesões, então por isso que eu reduzo um pouquinho a carga de forma controlada. E o outro ponto é uma questão de respeito. Eu vejo que os atletas que passam aí de 30 a 35 anos, igual o Falcão que estava com 40, o Falcão, cara, tem um respeito. Não se trata nem da conquista de títulos, mas se trata da conquista da vivência, do cara estar no esporte há 10, 15, 20 anos. Só por isso eu acho que ele tem que ter algumas regalias e na parte física, os atletas com mais de 30 anos comigo sempre terão. Esse é os pontos aí. E aí, vamos lá. Vamos agora na parte do Falcão, especificamente do Falcão. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Falcão em 2 momentos, né? Lá em Jaraguá, no começo da carreira, alguns anos, e depois aqui em Sorocaba,
né, o Falcão já no final de carreira. E olha como é interessante. 2 momentos muito diferentes, muito distintos, né? Lá no começo da carreira, o Falcão está no ápice da performance física dele, da performance técnica, ganhando o prêmio de melhor jogador do mundo, título mundial com a seleção brasileira. Então, o Falcão tinha uma rotina de atleta, de atleta. E eu falo isso com o Falcão muitas vezes, né? A gente tem uma relação muito próxima aí fora das quadras. Com o passar do tempo, o que aconteceu, né? O Falcão acabou, como você mesmo comentou, sendo tão grande quanto ou maior que a nossa modalidade. E a vida dele acabou tendo muitos compromissos extra-quadra. Então, o Falcão não é porque o Falcão não queria, é porque o Falcão, muitas vezes, ao invés de treinar, ele tinha que gravar um comercial, ele tinha que dar uma entrevista, ele tinha que participar de uma reunião com empresários, porque não é só ele, né? Os projetos onde ele participa também dependiam dele. Ele ajudou muitos projetos, né, ao longo da vida, muitos projetos que provocaram muitos empregos, que ajudaram muitas famílias, como ajuda a minha até hoje, como ajudou vários outros profissionais. Então, ele acabou deixando de ter uma vida como atleta. O atleta, eu sempre falo que ele tem os 3 pilares: treinamento, alimentação e descanso. Lá em Jaraguá, quando eu trabalhei com o Falcão em 2005, 6, 7, 8, o Falcão tinha isso muito claro. Com o passar do tempo, esses pilares eles foram tendo dificuldades a serem construídos, porque ele não conseguia treinar como ele gostaria, ele acabava se alimentando na correria em virtude da grande quantidade de compromissos e, consequentemente, o descanso dele é praticamente inexistente. Então, ele deixou de ser atleta e muito por isso que os últimos anos aí ele já caminha, né, para parar de jogar, para outros compromissos profissionais, porque ele tinha muita dificuldade em manter essa rotina de atleta. Mas... Mesmo assim, ele foi decisivo em muitos momentos, né? Não, fundamental. E aí agora eu vou falar um pouquinho o que nós, da preparação física da fisioterapia, fizemos com o Falcão nos últimos anos da carreira dele. Nós optamos por algo totalmente individualizado, que é algo até raro no futsal, né? O Falcão aqui, tanto fisioterapeuta como o Renan, que é um grande profissional, espetacular profissional, criamos sempre programas de fortalecimento, programas de treinamento, uma programação diferente, tudo isso para que ele tivesse bem fisicamente. Porque a gente sabia que se ele não tivesse lesões, a chance dele decidir tecnicamente é muito grande. Até, inclusive, se nós colocarmos ele hoje em quadra para jogar um jogo valendo mesmo, um jogo de nacional, um jogo de alto nível, ele vai se destacar, porque tecnicamente ele é um absurdo. Talvez ele vai ter um pouquinho de dificuldade na parte física, vai conseguir jogar menos tempo, mas vai ser diferente ainda. Ô, Mauro, então vou aproveitar, né? Nós lançamos nessas últimas semanas uma parceria com ele, né? Que é o projeto Rei das Quadras, que nós estamos trazendo ele aqui para alguns projetos em Minas, alguns contatos também em São Paulo, para levar o Falcão para fazer a sua apresentação. Então, quem tiver interesse, já entre em contato conosco aí, que nós estamos com um projeto quente. Nós estamos com um projeto quente. Então, o projeto Rei das Quadras, que é levar o Falcão nas cidades, né? É um projeto bem legal. A gente já teve uma experiência bacana com ele aqui do ano passado em Belo Horizonte, num evento que foi Lendas do Futsal daquele Clube Atlético Mineiro Pacto de Minas. Foi um evento bem interessante, bem bacana, né? Que reuniu os atletas do Galo e ele veio, e casa cheia, como sempre. Então, nós estamos lançando esse projeto. O Mauro, e seleção brasileira? Como que foi a sua chegada na seleção brasileira? Como foi sua experiência lá? Maravilha. Como tem sido, né? Não, vou responder rapidinho a pergunta do Catarino Personal, que ele falou com relação à carga, né? Aquela situação dos mais experientes, né? Como não são em todos os treinos, são apenas alguns treinos da parte física que eu faço isso, então acaba não provocando a questão do destreinamento, uma diminuição na capacidade. Não é uma regra para todos os dias em todos os treinos, né? São em alguns treinos pontuais, mais para mostrar ao atleta essa valorização da preparação física, botar os jovens para sofrer e premiar os mais experientes. Seleção brasileira. Foi muito legal porque o nosso esporte, né? Você está acompanhando agora dentro dele, né, Matheus? E você sabe que é um esporte de muita perseverança. Não só o futsal, muitos esportes são assim. E o profissional, em vários momentos da carreira, você se depara com a seguinte questão: continuar ou parar de trabalhar com a modalidade. E aí você pode falar, pô, Mauro, mas hoje você está no Maio, você está na seleção, você tem uma carreira tranquila, só coisa boa. Não, gente, a carreira no esporte ela é muito dura. Muitas equipes têm dificuldades financeiras,
Então, eu passei há muitos anos, felizmente aqui, pô, tudo certo, tem um ar que é maravilhoso, mas durante muitos anos sofri muito com isso. Então, tive que encontrar formas de complementar minha renda, trabalhar como personal trainer em outros horários, dar consultorias, tudo isso para conseguir sustentar minha família e manter o padrão de vida que eu tinha naquele momento. E aí, eu estava pensando, em 2016, no final de 2016, eu estava pensando em sair do futsal. Era meados de agosto, setembro, eu falei, cara, eu vou sair do futsal porque não está dando. Se eu trabalhar como personal, eu vou ganhar mais dinheiro que o futsal, vou ter uma rotina aí mais tranquila, não vou precisar abdicar de tantos eventos familiares, aniversário, festa de casamento, formatura, nascimento de filhos, que isso tudo esporte às vezes faz com que você tenha que abdicar. Só que no final do ano, eu tive simultaneamente o convite para a seleção brasileira. E aí, quando você é convidado para a seleção brasileira, claro que é o sonho de todo profissional, eu não podia deixar de trabalhar com futsal, né? E, simultaneamente, eu também tive o convite para vir trabalhar em Sorocaba, aqui no Magnus Futsal. De pessoas diferentes, nomes diferentes, né? Grupos diferentes de trabalho, que me convidaram simultaneamente. Eu falei, quer saber, cara? Eu acho que é o esporte me dando mais uma baita oportunidade e eu não vou abrir mão. E aí eu aceito vir para Sorocaba, eu aceito ir para a seleção. E é muito especial, né, cara? As duas coisas. Estar numa grande equipe, né? Uma equipe que disputa títulos em todos os campeonatos, é muito especial. E a seleção brasileira é o sonho de todo profissional. Eu sempre fui um cara que pensei grande. Isso é uma coisa muito legal, né, Levi? Eu sempre fui um cara que eu sempre falo, pensar pequeno e pensar grande gasta o mesmo tempo. Então, eu vou optar por pensar grande. Se as pessoas que participaram em palestras minhas há 8, 10 anos, eu sempre falava nas palestras. O cara falava, Mauro, qual é o teu sonho? Cara, meu sonho é ser preparador físico da seleção brasileira. Com muito respeito, com muita ética, né? Os profissionais que estavam naquele momento, que estão hoje, que trabalham comigo hoje. Mas era um sonho que eu tinha e eu sabia que para chegar nesse sonho, eu teria que galgar alguns passos, né? E eu fui fazendo todo esse passo a passo para chegar até lá. Ô, Mauro, e como é estar na comissão técnica hoje do futsal, né? Seja da seleção brasileira ou do Magnus? Porque o preparador físico hoje, ele deixou de ser aquele cara que trabalhava com conezinho, com pratinho há 10 anos atrás, né? E que às vezes, com o decorrer do tempo, começou também a fazer o scout do jogo, que ficava ali buzinando no ouvido, ó, tá errando passe, errando 5 passes, 10 passes. Chegou analista de desempenho também, agora na função. Então, qual que é o seu papel hoje como preparador físico de futsal nas comissões técnicas? Cara, é uma evolução do esporte, né? Tu vê, não só a preparação física, eu sempre cito outros exemplos. Por exemplo, a fisioterapia. Há 5 ou 10 anos, o fisioterapeuta era aquele cara que ficava lá na salinha dele, no consultório dele, de jaleco, né, com os aparelhos. Né? O fisiologista é o cara também que estava de avental, coletando sangue, a maquininha dele. E isso foi mudando, né, cara? Hoje, todo mundo que está no esporte tá com a mão na massa. O cara tá com roupa esportiva, camisa esportiva, bermuda esportiva, tênis, está no treino, está pegando bola, está participando. E o preparador físico também passou por algumas evoluções. O preparador físico antes era responsável somente pela parte física. Ele foi acumulando funções, e as funções acho que também facilitaram oportunidades profissionais. Então, hoje, o preparador físico, ele primeiro, né, além da nossa área, que é a preparação física, ele acaba sendo um elo, grande ligação entre os atletas e os treinadores. Esse é um ponto importante. Ele, muitas equipes, responsável pela parte de análise de desempenho, né, nessa parte de estatística, até mesmo algumas equipes de edição de vídeo. As equipes que têm profissionais, ótimas. As que não têm, o preparador físico acaba acumulando funções. Assim, o preparador de goleiro também acumula muitas funções. E, além disso, em muitas equipes, o preparador físico acaba sendo um auxiliar técnico também, que não tem as funções nas equipes, o cara acaba fazendo várias funções aí. Vejo como um grande desafio, mas vejo também como um grande aprendizado. Eu aprendo muito, cara. Eu sempre falo que eu sou um cara muito, muito grato a trabalhar com duas comissões técnicas tão capacitadas, aqui no Magnus e na Seleção Brasileira. Então, em cada reunião nossa, assim como a gente está tendo na live aqui agora, um bate-papo bem enriquecedor, em cada reunião nossa é muito conhecimento. Às vezes, às vezes não, sempre eu vou para a reunião, ou ali com um bloco de nota no celular, ou com um papel e uma caneta, porque eu tenho, durante as reuniões, muitos insights das coisas que eu visualizo para o futuro.
E aí não fica só na comissão técnica, né? Passou pela live aqui o Felipe Presidente, pô, tu vai uma reunião com o presidente, com a diretoria, com alguém que está acima da gente, pessoal do marketing, o pessoal vai te compartilhando ideias, informações. Cara, é uma enxurrada de informação na sua cabeça que se você conseguir filtrar, você leva muita vantagem profissional. O Mauro, e dentro disso também, a questão da relação com o atleta, né? Porque o preparador físico ele era considerado o chatão, o dedo duro, né? O cara no vazio ali dava o migué, era, era o dedo duro pro treinador e tal. Como que tem sido essa relação? Como que você tem percebido a evolução também dessa relação com o atleta? Ó, até o professor Moa comentou, né, que antes de 2000 ele já tinha também fisioterapeuta na quadra, tal. Claro, professor, eu estou até citando assim uma via de regra, né? Mas parabenizar, porque várias pessoas, isso é importante citar, tinham essa mentalidade inovadora lá atrás. Claro, não é uma regra sem exceção, mas na grande maioria, na média, né, isso tinha muito disso. E vamos lá, com relação à gestão. Eu tenho muita facilidade com a gestão, porque eu sou um cara assim muito, primeiro, né? Um cara muito irreverente, que me conhece, sabe que eu gosto muito da resenha. Eu acho que a resenha ela facilita muito o ambiente de trabalho, né? E aí, quando eu falo em gestão, tem dois pontos importantes. Primeiro, questão do conhecimento. Quando você tem conhecimento, você consegue fazer com que as pessoas ao seu redor confiem no seu trabalho e façam o trabalho da melhor maneira possível. Então, eu transmito para os atletas muito conhecimento. Eu gosto sempre de falar o que estamos fazendo, o que vai ser feito e o porquê estamos fazendo e o porquê vamos fazer aquilo. Então, todo começo de treino, ali na parte inicial, eu reúno os atletas e explico passo a passo. Ó, hoje vamos fazer isso por isso, aquilo por aquilo e assim sucessivamente. O objetivo é esse. O cara consegue visualizar aquilo que eu também estou pensando e fazer da melhor maneira possível. Então, primeiro ponto, conhecimento. Segundo ponto, relação pessoal com os atletas. Eu tenho uma linha de limite. Ó. Eu sou próximo dos atletas para que eles compartilhem seus segredos e problemas comigo, mas eu também não sou tão próximo a ponto de ter uma vida social com os atletas. Vocês nunca verão eu numa balada, sair para jantar com atletas. Então, muito próximo na confiança, na amizade, mas não próximo socialmente. E essa junção de conhecimento com essa relação social é o segredo da gestão de pessoas que eu faço no clube e na seleção. Mauro, algumas perguntas aqui. Mauro, para você, para o menino treinar e jogar futsal e campo na categoria sub-14, o que você acha, Mauro? Eu acho super interessante. Eu acho que o cuidado tem que ser apenas com a carga horária que esse garoto está jogando. Isso é algo muito comum e até interessante, né? O futsal, como todo mundo sabe, é uma baita ferramenta de formação para o futebol e o garoto muitas vezes não sabe ainda qual caminho ele vai seguir. Então é importante que ele tente levar o máximo tempo possível as duas modalidades. Porém, o meu chamar a atenção da parte física é com relação à carga horária. Eu sempre oriento um limite, certo? Esse limite é de um treino por dia. Então, a gente está falando de 6 a, no máximo, vamos chutar alto, tá? No máximo, 7 atividades esportivas entre futebol e futsal na semana. Porque muitas vezes tem aquele pensamento, né? Pô, não, o cara é jovem, ele aguenta. E aí a gente bota o garoto para jogar de manhã, de tarde, de noite, sai do futsal, vai pro futebol. Final de semana acontece muito isso. Joga futebol sábado de manhã, joga um jogo de futsal sábado à tarde, joga domingo. Pô, e aí, talvez, não vocês vão ver isso assim, ó, não vai acontecer o problema agora. Vocês não vão ver o filho de vocês, né, o garoto da escolinha de vocês, aí com 14, 15 anos, desenvolver uma patologia, uma lesão no joelho dele, uma lesão na coluna. Vocês vão ver isso quando ele estiver com seus 20, 25, 28 anos. Então, nós, como profissionais da educação física, da área da saúde, nossa missão principal é promover saúde, antes de pensar em performance atlética. Isso foi o juramento que nós fizemos. Então, pensando em promoção de saúde, nós precisamos orientar nossos atletas a realizarem, os jovens, a realizarem no máximo um treinamento por dia. Mauro, uma outra pergunta interessante da Aline. Mauro, é muito diferente preparação física do Brasil para outros países? Você que teve experiência com seleção e também com disputa de campeonatos mundiais de clube, como que é isso daí? Perfeito. Ó, só para completar a pergunta, o professor falou, Mauro, mas não é assim, né? O campo prioriza o campo, tal. Claro, professor, exatamente.
mas eu estou falando do ponto de vista nosso como profissional da educação física. Vamos lá, com relação à preparação física em outros países, muito diferente, muito diferente. Eu trabalhei na Rússia há um ano e tenho muito contato com outras escolas, né? No futsal, a Rússia tinha grande dificuldade, porque a Rússia é uma escola, talvez uma das principais escolas, né, do treinamento esportivo de todos os tempos. Só que ela é especialista em algumas modalidades, como atletismo, ginástica, esportes de inverno, como hóquei no gelo. Mas o futsal, por ser um esporte, né, para eles, quando eu estava lá em 2008, ainda sem tanto contato, sem experiência, os profissionais da Rússia faziam o quê? Adaptavam atividades de outras modalidades que eram referência para o futsal. Então, muitas vezes, o atleta de futsal lá corria 5, 10 quilômetros, pensava na ginástica, os preparadores físicos, treinos de flexibilidade de 1h30, 2 horas. Então, não tinha essa especificidade na modalidade, certo? Agora, com o passar do tempo, claro, teve vários profissionais russos que estudaram muito, teve profissionais de outros países que foram para a Rússia e também levaram muito conhecimento. Então, hoje já está muito mais parecido as formas de trabalhar. Já nos outros países, tem muitos profissionais que trabalham na Europa, né? Tanto na Espanha como Portugal. Portugal ainda tem uma resistência muito grande ao preparador físico. Aquela questão da periodização tática, periodização de conceitos, fazer tudo com bola, faz com que muitas equipes de futsal em Portugal também não tenham preparador físico. Olha só que diferente, né? E o treinador é responsável por tudo, por todos os treinos. Já na Espanha, não. Na Espanha já tem essa conscientização da preparação física, a importância, profissionais específicos em cada equipe e fazendo ótimos trabalhos como os que são feitos no Brasil. Mauro, duas situações. A primeira é o seguinte, como que você tem visto, né? Hoje se fala muito que o futsal se tornou mais preparação física do que tomada de decisão do atleta ou que habilidade do atleta. Como que você vê isso? Eu penso que a preparação física ganha cada vez mais espaço, não só no futsal, mas em vários esportes, né? É difícil falar em percentuais, mas vou compartilhar uma opinião minha, né? Penso que hoje a preparação física ela é tão importante quanto a questão técnica e tática ou mais. Então vamos botar na conta aí 50% hoje do sucesso do jogo ele vai para a parte física e 50% do sucesso do jogo aí vai para a parte técnica, tática, sem falar, claro, questões psicológicas, mentais, né, que também são envolvidas no esporte. E minha opinião é que essa tendência da preparação física ter mais espaço, ela vai aumentar nos próximos anos. Inclusive, as escolas que estão tendo ótimos resultados em competições de todos os níveis, continentais, mundiais, vocês podem observar que são escolas onde a parte física é muito valorizada. Claro que os atletas técnicos sempre serão diferentes. Sempre. Os esquemas táticos sempre serão diferentes e vão resolver o problema. Só que se você tiver bons atletas tecnicamente, bons esquemas táticos e a preparação física não aguentar ou não estar na mesma proporção, a sua equipe talvez não se tornará uma equipe vencedora. Ô, Mauro, outra pergunta interessante. Do Lobão aqui de Minas, muito se fala a transição futsal e futebol, porém vários clubes param de usar o futsal após os 13 anos. O que você acha sobre isso? Eu acho uma pena, alguns clubes, alguns poucos clubes têm uma consciência do futsal e do futebol muito alinhada, muito atrelada. E dentro do clube mesmo, tem essa união dos departamentos, né? O departamento de futebol sabe que o atleta vai praticar futsal até lá seus 15, 16 anos. Né? Então, alguns clubes têm isso, mas a maioria dos clubes, como o professor cita, não. Uma pena para as duas modalidades. Para o futebol, porque deixa de utilizar o futsal como uma ferramenta de formação, e para o futsal, que muitas vezes pede ótimos atletas para o futebol, e esses atletas acabam não tendo sucesso no futebol e acabam não conseguindo retornar ou não tendo espaço depois que voltam para o futsal. O que seria o ideal? O que seria o ideal? Que conseguisse levar essa idade que o professor Lobão aqui citou até os 13 anos, pelo menos até os 15, 16. Aí você vai conseguir ter uma visualização melhor. Eu sei que o Matheus entrevistou vários profissionais aqui que trabalham com essa linha do futsal, futebol de
formação, né? Ali os 15, 16, você vai conseguir ter uma visualização melhor do qual será o futuro desse atleta. Ô Mauro, qual a dica que você deixa para os profissionais de educação física que têm interesse de se tornar preparadores físicos como você, já que você é um espírito para muitos, né? Perfeito. Eu bato sempre na tecla do sonho. Tenha sonhos, tenha objetivos, mas que esses sejam sonhos palpáveis e tangíveis. Quando você tem um sonho muito distante, deixa de ser sonho e passa a ser ilusão. Então, pensem em ser o melhor, primeiro, dentro da sua sala de aula na universidade, depois o melhor na sua área que você escolheu por trabalhar na sua cidade, depois na sua microrregião, depois no seu estado, e aí sim você vai começar a despertar o interesse de outros estados, de outras equipes, de outros profissionais, de outros diretores. Essa é a visão do querer ser o melhor, mas com sonhos que sejam palpáveis. E um detalhe interessante, até aproveitando a oportunidade, a gente está num momento aí onde cada um de nós está tendo que se reinventar de alguma maneira, né? Então, outra sugestão é que vocês utilizem muito as redes sociais, utilizem muito as tecnologias para o bem, para o positivo, para a formação da sua imagem pessoal e profissional. Não é fácil, é um desafio, mas vale muito a pena você se aventurar nessa área. Ô Mauro, queria te agradecer de coração, sabia que ia ser um sucesso, sabia que você iria contribuir. Queria te agradecer mais uma vez, te lembrar que nós estamos esperando aqui em Minas, brevemente. Isso aí eu não vou deixar de lembrar, não tem jeito. Verdade, verdade. Mas eu tenho certeza que brevemente a gente vai encontrar pessoalmente. Que você continue fazendo esse trabalho bacana que você faz. Trabalho bacana não, fantástico que você faz. Por meio das suas redes sociais, por meio das suas plataformas digitais, que a gente sempre acompanha e apoia, né? Você é um profissional, acima de tudo, muito humilde, muito transparente, e é por isso que você está colhendo esse sucesso todo. Então, eu queria te agradecer de coração por você ter feito parte desse projeto nosso de lives aqui. Um abraço. Pô, muito legal, Matheus. Obrigado. Ó, o pessoal que está acompanhando, obrigado a todos pelo carinho. Eu até brinco, ó, o pessoal que gostou, enquanto estou encerrando, clica no coraçãozinho ali, porque eu e o Matheus vamos ver o coraçãozinho subindo, é sinal que vocês gostaram. Obrigado, obrigado a todos, né, que participaram, que tiraram um pouquinho do tempo para acompanhar nosso bate-papo. Matheus, parabéns, cara, pelo trabalho que você vem fazendo. 80 lives, cara, não é brincadeira, é uma marca que tem que ser muito valorizada, porque eu sei que nessas 80 lives foram 80 horas de muita informação, de muito conhecimento, e isso é para poucos, cara. Parabéns. E para finalizar, aos profissionais que estão acompanhando, eu sempre falo, nossa, coraçãozinho subindo, dando risada, né? O Alessandro falando que nós dois somos 6 das lives, aí não dá. Não, mas nós estamos já passando nosso trono, estamos cansando. E galera, só para finalizar, pessoal, eu sempre falo que as dúvidas não surgem hoje, elas não surgem no nosso bate-papo, elas vão surgir ao longo da atuação profissional de cada um de vocês. Então, se um dia surgir dúvidas da nossa área, da minha área, preparação física, fique à vontade para entrar em contato, que eu vou estar aqui para ajudar vocês. Grande abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado, Mauro. Abração. Com Deus. Abração. Valeu.